conosco? Paixão já está na linha. Professor Silvio Paixão, professor de macroeconomia e finanças da USP. Professor, desculpa deixá-lo pendurado na linha aí, é que não havia como a gente não comentar essas imagens que o nosso Douglas Santucci trouxe da China, muito impressionantes. Bom dia para o senhor. Bom dia. Feliz sábado para todo mundo. Para todos nós. Bom dia, professor. Bom, saiu o marco fiscal. A primeira pergunta ele é exequível? Pelo que o senhor pôde depreender ali do texto entregue pelo Haddad, ele traz em si elementos que o tornam possíveis, é possível de ser realizado? Então, vamos por partes, né? É sempre bom a gente olhar. Olhando um pouco a sabedoria do matuto, eu vou olhar onde é que eu estou, como é que as coisas funcionam e entender como é que pode ser daqui para frente, né? Se eu olhar o PIB do Brasil de 2022, eu vou trabalhar com números redondos para facilitar a nossa vida. O Brasil apresentou em 2022 um PIB de 10 trilhões de reais. Então, guarda esse número para futuras referências. A carga tributária brasileira inteirinha tem 34% de absorção desses 10 tri, sendo que sendo que o governo federal representa 23%, ou seja, de 10 tri, 2,3 trilhões a gente tem de arrecadação federal. E até prova em contrário, eu vou manter os mesmos dados de 2022 para fazer uma análise que eu vou chamar de análise aritmética, porque ela é muito simples. Eu vou consumir 70% desses 2,3, que arredondando, só para facilitar a nossa vida, dá 1,6 trilhão. Então, do que eu arrecado 2,3, eu posso gastar, de acordo com essa regra do arcabouço que foi apresentado, 1,6 trilhão. Só que do outro lado eu tenho uma despesa que sai do déficit primário ou do superávit primário, que é o serviço da dívida. Eu não estou nem discutindo aqui capacidade de amortização, né? E no serviço da dívida, a dívida pública federal bruta é de 6 trilhões. Tá? Se eu calcular o tamanho da taxa de juros que eu posso suportar para ficar no 0 a 0, ou seja, gasto 1,6 com as minhas despesas primárias e eu vou ter mais 0,7 para gastar com despesas de juros. Isso me dá uma taxa de juros teto de 11%. Quanto está a Selic hoje? 13,75. Está bem longe, né? Então, eu parto já de um pressuposto que não fecha a conta. E daqui para frente, o futuro é o futuro. Depende muito de boa vontade. Quando a gente trabalha em banco, que eu passei uma boa parte da minha vida profissional trabalhando em banco, você tem que entender um pouquinho de crédito. E existem os 5 Cs do crédito, né? Onde os 2 primeiros, que são um pouquinho mais específicos para mim, a gente está confortável com o caráter do tomador do crédito. E o segundo, que é tão importante na minha opinião quanto o primeiro, é se ele tem competência técnica profissional para poder desenvolver o trabalho que se espera dele. Então, na hora que eu vou olhar uma empresa e vou conceder crédito para ela, o cara tem caráter suficiente para me pagar? Ok, tem, porque eu posso emprestar dinheiro para uma pessoa que não vai querer me pagar, por mais que ela ganhe dinheiro, por melhor que a empresa dela se apresente. E a segunda o cara realmente é honesto, ele vai me pagar, vai ser tudo bonitinho, só que no segundo momento ele não tem competência profissional. Então, por melhor que seja o negócio, por mais honesto, bondoso que seja essa pessoa, ele não gera dinheiro suficiente para me repagar o empréstimo. Então, por que eu estou fazendo essas duas observações? Porque todas as vezes que a gente olha uma situação de investimento, eu tenho que me colocar na posição do investidor. O investidor, óbvio, adora correr risco, mas são sempre riscos calculados. E dentro dessa situação, eu vou me colocar na posição de um investidor internacional
que tem pelo menos 5 oportunidades de investimento. E nessas 5 oportunidades de investimento, ele vai fazer as considerações levando em conta os riscos que ele vai estar assumindo, e eu acabei de citar 2, né? E o terceiro risco, que talvez seja o mais importante, é o risco de mercado para quem é investidor dessas características que eu estou falando. E eu me coloco no lugar dele, eu tenho 5 aqui. Um deles é o Brasil. E ele vai fazer as comparações que ele entender que sejam necessárias. Agora, todas as vezes que você prepara um plano orçamentário como foi feito com arcabouço fiscal e você se apresenta, você tem que, na minha opinião, né, colocar todas as informações de uma forma bastante apropriada, porque qualquer simulação que você venha a fazer, a gente tem que entender que aquela simulação é factível, é realizável. E isso é uma consideração importante a ser feita. O Brasil hoje não fecha as contas, do jeito que está. Não fecha as contas. Mas a conta fecharia com uma redução, né, não é nada que está no horizonte, né? Mas uma redução brusca na taxa de juros, digamos, para esses 11%, né, o número limite? Sim. Vamos dizer o seguinte, né? Quando a gente discute taxa de juros, e a gente vai entrar numa área bastante delicada de macroeconomia, política monetária, política fiscal e política econômica como um todo. A taxa de juros nada mais é do que um termômetro do ambiente institucional, político, social de uma determinada nação. Então, na hora que você trabalha com uma determinada taxa de juros, essa taxa de juros, olhando pela perspectiva do Banco Central, ele está mirando lá na frente um movimento no ambiente econômico de tal forma que a inflação vai chegar para um determinado intervalo, um gradiente de inflação. Na hora que você olha pela perspectiva do governo, aquilo tem que ser, vamos dizer assim, traduzido como quanto que isso pesa nas contas, exatamente como a gente faz na nossa casa. Por mais simplório que seja esse comentário, a conta tem que fechar. Mas o governo ele tem a grande possibilidade de emitir dinheiro. Tem uma grande possibilidade de resolver os seus problemas através da emissão de dinheiro. Olha, roda a maquininha aí, o Banco Central libera o dinheiro para o mercado financeiro e a gente paga as contas. Só que quando você, vamos dizer assim, irriga em excesso qualquer terreno, o que acaba acontecendo? Ele desmorona, ele vira um charco, ele começa a apresentar determinados problemas que você vai ter que enfrentar. Quando eu olho a quantidade de dinheiro na economia, todos nós que estamos aqui, nós somos demandantes de moeda. O único que é ofertador de moeda é o governo. Eu vou me limitar a esse particular aspecto nesse momento, porque senão nós vamos entrar na teoria da multiplicação bancária, que é um pouquinho mais delicada, e o Banco Central já tem instrumentos, ou melhor, o Banco Central sempre teve instrumentos para poder segurar a capacidade que os bancos têm de fazer geração de moeda digital. Então, partindo do pressuposto que o Banco Central faz o seu trabalho direitinho, o único que fica ofertando dinheiro que pode comprometer por conta do excesso de liquidez da economia é o governo federal. Eu não tenho capacidade de emitir moeda, eu tenho capacidade de me endividar e de gerar renda. E eu tenho que caber dentro desse mundo. Quando eu olho para o Brasil e me coloco na posição de um grande investidor internacional, ele vai fazer uma série de considerações. E hoje em dia a gente está percebendo que o ambiente internacional do mercado de capitais e financeiro, ele está mais delicado, talvez esse seja o adjetivo mais adequado nesse momento, em função do que a gente está vendo no sistema bancário americano, no que aconteceu em particular com a Suíça em termos de sistema financeiro também, que o governo teve que ir lá sustentar,
E da mesma forma nos Estados Unidos, né? As autoridades tiveram que fazer uma sustentação novamente à semelhança do que foi em 2008. Só que neste momento com a ajuda dos bancos privados. O momento é muito delicado. Existe uma disponibilidade de liquidez bastante grande no mercado internacional, mas o investidor está bastante avesso a risco. Ô, Silvio, isso não significa... Perdão. Não, conclui, por favor. Isso não significa que nós não tenhamos capacidade, na minha opinião, nesse momento a gente tem, de rolar a dívida aumentando o percentual da dívida em relação ao PIB. Mas, mas tem países desenvolvidos que a dívida é mais do que 100% do PIB. É verdade. Alemanha, pode Japão, falar né? Estados Unidos. Mas Japão, são ótimos pagadores, né? Exatamente. Tem 130% ou 135% de dívida em relação ao PIB. Só que a taxa de juros é baixinha. Cabe dentro do orçamento. Então, o serviço da dívida, ela é um termômetro. Então, do mesmo jeito que eu não consigo abaixar por decreto a taxa de câmbio, eu também não consigo baixar a taxa de juros por conta da minha vontade. Então, por mais que nós queiramos que as coisas se acomodem, a gente tem que trabalhar com o que temos no momento. Sim. Uma questão também, Silvio, que eu queria que você explicasse de forma didática para os nossos ouvintes, que é uma dúvida que vem chegando bastante, de onde vai sair o dinheiro para o governo cumprir essas metas? O ministro da Fazenda prometeu acabar com jabutis tributários, o que poderia aumentar a arrecadação. Isso faz sentido para você? Todas as vezes que a gente olha os instrumentos de política econômica, existem duas maneiras, eu vou olhar agora pelo lado desses jabutis, né? Existem duas maneiras de você estimular um determinado segmento, o empresário investir num determinado segmento. Beneficiá-lo através desses jabutis que a gente pode estar falando, que a gente pode discutir dimensão, tempo de implementação e tudo mais. Ou o que se coloca para os demais, né? Eu vou financiar esse segmento, vou fazer uma coparticipação, que não deixa de ser alguma coisa semelhante aos PPPs, né? Onde todo mundo acaba participando, né? O setor privado, o setor público, e essas parcerias público-privadas, elas acabam viabilizando, na minha opinião, com mais rapidez, determinados movimentos que se pretendem, né? Mas seja num caso, seja no outro, você está ou colocando dinheiro nas PPPs da vida, o governo normalmente participa com um percentual menor, ou você abdica de arrecadações futuras. Você acabar com os jabutis significa que você vai ter arrecadações maiores no futuro, não significa que esse dinheiro vai estar disponível agora. Então, a sua eficácia, ela é ao longo do tempo, partindo do pressuposto que o status quo se mantenha, aquele segmento vai continuar faturando do mesmo jeito e vai continuar gerando resultados positivos semelhantes, o que não necessariamente é verdade, porque ele está perdendo algum tipo de privilégio. Consequentemente, a arrecadação de um lado pode aumentar, mas do outro lado pode ser que por conta do preço ter aumentado, ou por conta do empresário tentar se defender, o faturamento pode mudar. Mas, de novo, a gente sempre coloca isso como perspectiva futura, né? Quando eu olho um orçamento, existem duas contas muito claras, uma de saída e uma de entrada. A de entrada, hoje em dia, é a arrecadação. O Brasil é um dos países que mais arrecada no mundo, sem oferecer em contrapartida a qualidade e a profundidade dos serviços públicos para os quais ele se predispõe a oferecer. E do outro lado é
o lado de despesa. E na hora que eu aumento o tamanho do Estado, consequentemente aumento as despesas. Então eu estou indo numa direção contrária do lado das despesas e do lado das receitas. Se eventualmente a gente tiver um aumento da carga tributária, isso pode não significar aumento na arrecadação. Porque tudo ficou mais caro. Ficou mais caro por quê? Porque aumentou o imposto. Se aumentou o imposto, não cabe dentro do meu orçamento familiar. Se eu comprava 2, passo a comprar 1, porque aquilo é necessário e indispensável para mim. Agora, se ficou caro e ele não é nem necessário, nem indispensável, eu não vou comprar agora, eu vou comprar na hora que eu tiver uma disponibilidade quando ela ocorrer. Então, pode ser que a atividade econômica sofra, consequentemente, a arrecadação caia, apesar da carga tributária ter aumentado. Professor, o senhor não está pintando um cenário muito colorido, né, para os próximos anos. Quer dizer, mesmo que dê tudo certo, a gente nem entrou aqui na questão política, né? Porque a gente pode caçar jabuti, mas o jabuti não quer ser caçado. O lobby é poderoso, o Banco Central, a gente não sabe como, na última ata eles sinalizaram com possível aumento na taxa de juros. Então, tem muita coisa que pode dar errado no caminho, e mesmo tudo dando certo, ainda assim o caminho será turbulento. Fazendo uma metáfora com uma casa, quando não há esperança, a gente começa a pensar se tem algum tio muito querido que gosta da gente, vai deixar uma herança, começa a comprar bilhete de loteria. Existe algum equivalente para o Brasil? Algo no horizonte pode nos ajudar, no horizonte, no futuro próximo, uma explosão das commodities, enfim, tem algo que, algum fator que não está sendo levado em conta aqui que pode nos dar um empurrão nos próximos anos? Sim. Vamos olhar por uma outra perspectiva. Eu vou pelecar. Você falou lá que quando não tem disponibilidade de recursos, tem um ditado muito bom que diz que onde não há pão, ninguém tem razão, né? Então, querendo ou não querendo, eu sempre comento com as pessoas que a gente tem que fazer o acerto do orçamento de tal forma que nós tenhamos paz de espírito. Então, gastar mais do que você arrecada, definitivamente não vai te trazer paz de espírito, você vai ter que buscar alguma solução. Nós estamos num momento onde existe pelo menos uma possibilidade que não é baixa, mas também não é muito alta, de que nós tenhamos uma acomodação da evolução do PIB mundial. Consequentemente, como a minha capacidade produtiva, seja ela qual for que você possa imaginar, ela atende à demanda hoje, ou seja, oferta e demanda são equilibrados, eu não vejo valores de commodities ou alguma coisa que possa estar acontecendo internacionalmente que possa trazer uma visão mais alvissareira, né? Não estou vendo nenhum tio por aí que me permita ir por esse caminho. O que eu entendo eu vou pegar um exemplo bastante simples. Quando eu era jovem na escola, os professores que mais me marcaram eram os mais severos. E as lições que eles me ensinaram por conta de serem severos não significa que eles fossem maldosos. Pelo contrário, eles exigiam que nós estivéssemos presentes na sala para poder transmitir um conhecimento que seria benéfico para nós no futuro. E você leva esse conhecimento com você e sempre tem uma lembrança, por mais que ele tenha sido severo, muito positiva em relação ao comportamento dele. Então, eu entendo que a gente tenha que ter uma posição mais severa nesse momento para que nós possamos ter a possibilidade de um bem-estar melhor no futuro. O que a gente tem em relação ao Brasil é que, por exemplo, hoje em dia o índice de natalidade diminuiu substancialmente, e, consequentemente, o Brasil tende a crescer em termos de população, menos do que crescia antigamente, e, consequentemente, você não pode ficar imaginando que a tua arrecadação vai subir sem que você tenha aumento do fardo tributário. Mas tudo isso tem limite e tem que ter contrapartida.
E hoje em dia a gente não está sentindo que a contrapartida para a arrecadação na dimensão que está tenha, vamos dizer assim, uma simpatia por parte da população. Silvio Paixão, professor de macroeconomia e finanças da USP, conversando conosco sobre as perspectivas da economia brasileira e repercutindo a divulgação dos detalhes, né, do novo marco fiscal brasileiro. Professor, um ótimo fim de semana, obrigado pela participação, até a próxima.